Muitas pessoas acreditam que é difícil aprender uma nova língua depois de uma determinada idade. É muito comum eu ouvir das pessoas que já passei já da idade para aprender, ou estou muito velho, muito velha para aprender uma nova língua. Se este é o seu caso, você vai gostar da informação que eu tenho para você. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, idealizador do canal Fale Japonês, e venho trazendo para vocês muita informação, não somente sobre o conhecimento linguístico desta língua tão incrível, não é mesmo? Que é o Nihongo, mas também sobre a cultura, história e hábitos do povo japonês. Não se esqueça de se inscrever nos canais que eu tenho aí nas mídias sociais, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, para que você possa receber as notificações, não é mesmo? Ative lá o sininho e tudo, para que você possa receber todas as informações que eu venho passando para vocês aqui nos meus canais, tá legal? Olha só, quando a gente fala de memorizar alguma coisa, as pessoas associam, não é, a capacidade cerebral de memorização, e isso está absolutamente correto. Mas o problema é, elas acreditam que elas não têm mais neurônio suficiente para armazenar informações no seu cérebro. Isso pode fazer sentido, sim, dependendo de como nós analisamos o nosso funcionamento cerebral, não é mesmo? Eu não sou especialista de cérebro, nada disso, mas eu vou trazer para vocês aqui o que eu venho estudando já há algum tempo, inclusive, né, com neurocirurgiões, pesquisadores e tudo, e é sabido já muito do que eu vou ensinar aqui para vocês. Mas eu quero que vocês tragam isso para o âmbito das possibilidades que o entendimento sobre o funcionamento cerebral pode nos dar para acelerarmos o nosso processo de memorização, para ajudar, né, o estudante a memorizar melhor as informações que ele necessita para o seu aprendizado. No caso, você, estudante da língua japonesa, neste momento, independentemente da sua idade, tá legal? Eu vou fazer uma breve explicação para vocês daquilo que os meus alunos recebem dentro do meu curso fechado como mentoria e como uma aula, digamos assim, para que eles tenham o melhor proveito do conteúdo que é passado dentro do meu curso fechado. Se você não sabe, eu tenho um curso do idioma japonês já há um bom tempo aqui nas mídias sociais. Eu venho divulgando isso para quem quer aprender mais aprofundadamente, não é mesmo? A língua japonesa. Mas vamos lá. Quando a gente fala de funcionamento cerebral, talvez você já tenha ouvido falar sobre memória de curto prazo e memória de longo prazo. Mas onde que essas memórias estão de fato e como que eu posso entender, né, como fazer para que esta memória de curto prazo se torne uma memória de longo prazo? Já fiz outros vídeos meio que falando sobre isso para vocês, sobre técnicas de memorização, e hoje eu quero mostrar para vocês aqui na lousa, né, minha amiga e companheira de sempre, lousa, né, um pouquinho melhor para que você visualize essa ideia, masterize, tá? O desenho está um pouquinho ruim, mas isso daqui supostamente deve ser um cérebro. E aí, nós temos aqui o hipocampo. O hipocampo, ele é o responsável pela memória de curto prazo, tá? Vamos lembrar disso, e é importante que você entenda como funciona para que você possa entender todo o contexto que eu vou passar para você hoje aqui, tá? E aí nós temos o córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, né, na parte frontal do nosso cérebro, que é responsável pela memória de longo prazo. Ficou um pouquinho ruim, né? Mas acho que deu para entender. De longo prazo. Ok, Jim. Como que é, então, que eu farei? Como que eu posso fazer para que tudo aquilo que eu quero aprender, pelo menos a grande parte daquilo que eu quero aprender, ele fique armazenado no meu cérebro aqui na minha parte, né, no córtex pré-frontal, que é responsável pela memória de longo prazo. O que é importante você entender neste momento é o seguinte: o hipocampo, ele vai armazenar todas as informações que você tem durante o dia, que você adquire durante o dia, seja de uma
de um vocabulário, de uma expressão, de uma parte da gramática, de uma piada que você ouviu, de uma receita que alguém te passou, de algo que você ouviu na televisão, das informações que você vê nas mídias sociais, enfim, tudo, né, que você ouve, a comida que você comeu, estava gostosa, se não estava, enfim. É muito comum você ouvir falar, não me lembro nem do que eu comi ontem. E isso é fato, a gente não se lembra porque não é algo que o seu cérebro identifica como prioridade, como algo que você precisa memorizar. Ele não quer utilizar o espaço dele, não é? Com coisas que são absolutamente banais. E isso tudo, né, toda essa informação que você recebe, ela fica no seu hipocampo, que é a sua memória de curto prazo. E aí o que acontece? Aqui nessas informações, vou colocar um pouquinho maior algumas informações, vamos supor que você queira, tá, que elas sejam colocadas, armazenadas no seu córtex pré-frontal. Por quê? Porque você quer se lembrar daquela informação por um longo tempo, né? Por um longo prazo, ou seja, você não quer se esquecer dela, tá? Porque o nosso cérebro, ele descarta cerca de 80%, tá? De tudo que você ouve, aprende, enfim, estuda, que seja, né? Durante o dia, durante as 24 horas. Isso acontece no período do nosso sono. Nós temos dois estágios do sono REM, não é mesmo? Que acontece, que é aquele sono mais profundo, digamos assim, e que neste período o cérebro ele está trabalhando incessantemente para fazer um limpa das informações recebidas durante aquele dia, durante aquele momento, das 24 horas, não é mesmo? Enfim, essa informação toda está aqui. Então pense que é assim, um HD, não é? Que está cheio de informação que você precisa jogar fora, que não tem nenhuma relevância para você, e é o que ele vai fazer. Só que essas informações que você quer que sejam armazenadas, o que você precisa fazer para que elas sejam armazenadas? Aqui no seu córtex pré-frontal. É importante que você entenda este funcionamento. Primeiro, eu vou falar sobre este funcionamento. O cérebro, ele tem, né, os seus neurônios, eles se comunicam entre si e levam as informações um para o outro através de neurotransmissores, né, as sinapses que nós temos aí, tá? Então, o que ele vai fazer? Vamos supor que isso daqui seja, então, neurotransmissores, tá bom? E ele vai utilizar desses neurotransmissores, das sinapses, para pegar essas informações que você quer e colocar aqui dentro do córtex pré-frontal, ou seja, fazer com que estas informações sejam arquivadas na sua memória de longo prazo. Para que isso aconteça, é importante que você realize alguns exercícios para levar informação para o seu cérebro de que aquela informação é algo relevante para você e você quer memorizá-las. Isso você faz com técnicas de memorização, que eu já fiz um outro vídeo, se você não viu, veja, tá? Para você fazer técnicas de memorização espaçada, fazer anotações, antes de dormir, você fazer anotações novamente, ler em voz alta. Durante o dia, você precisa estar vendo aquilo. Por quê? Conforme você adquiriu aquela informação naquele momento, tá? Tá aqui, ela foi levada para o seu hipocampo. Se você não rever aquela informação de tempos em tempos, aqui, olha, né? Vamos fazer dessa forma para que você entenda, tá? Não que seja assim, mas para que fique fácil de você visualizar. Então, você viu essa informação. Conforme você rever novamente, vamos supor que ele vai... Opa, peraí, ele quer essa informação para ele. Então, vou colocar ele um pouquinho mais para lá. E aí, não que seja isso, né? Mas só para você entender. Aí eu vou, daqui meia hora, daqui uma hora, daqui 2 horas, eu vou ver novamente aquela informação. Ele vai colocar um pouco mais para lá. E assim sucessivamente, conforme você vai fazendo a revisão daquela informação, verbalizando, anotando, escrevendo, utilizando técnicas de memorização. As espaçadas são ótimas, como o Anki, por exemplo. E você vai levando aquela informação para o seu cérebro. Então, é importante que você entenda esse funcionamento cerebral para levar essa informação para que você possa entender o porquê que a gente fala de técnicas de memorização, de técnicas de estudo, para que você possa compreender, né, o que você precisa fazer
para informar o seu cérebro de que aquela informação precisa estar arquivada no seu córtex pré-frontal, na sua biblioteca particular, que eu costumo chamar, né? Onde pode ter ali milhões de gavetinhas ou milhões de livros na prateleira com informações que você fez com que o seu cérebro armazenasse para você a longo prazo. Como eu disse, cerca de 80% desse lixo todo aqui, né, de informação, ele vai jogar fora. Os 80%, digamos assim, que são relevantes, vai depender de você levar essa informação para o seu cérebro fazer isso. É claro que nós temos aqui a capacidade cerebral, às vezes ela de fato vai diminuindo, porque o quê? As células vão morrendo com o tempo, não é mesmo? Então as suas capacidades vão se tornando um pouco mais débeis. E é importante você entender que uma criança, por exemplo, em torno aí dos seus 5 anos de idade, né, de 4 a 6 anos, por aí, em torno dessa idade, ele tem um boom, né, uma plasticidade cerebral, a plasticidade neuronal. Ou seja, os neurônios, eles afloram e aumentam, né, exponencialmente, aí, de uma quantidade bastante relevante, porque essa criança ela está no processo de aprendizagem, ela vai aprender línguas, ela vai aprender milhões de coisas, ela vai ser alfabetizada, ela está num processo muito grande de desenvolvimento cerebral e ela precisa de uma quantidade, né, de neurônios ali para ajudá-la a fazer todo este mecanismo aqui. E que quanto mais neurônio, né, você tem, quanto mais sinapses, né, neurotransmissores você tem, melhor para que eles se comuniquem entre si e possam ir levando a informação para onde ela precisa estar, para o nosso córtex pré-frontal, tá? Então, quando você estimula uma criança no seu processo de aprendizagem, né? Nesse momento da sua vida de alfabetização, a aprender outros idiomas, óbvio, fica muito mais simples, muito mais fácil para ela, porque ela está ali tendo essa plasticidade neuronal que vai ajudá-la a assimilar muito melhor a informação. E ao longo do tempo, isso vai diminuindo um pouco a sua capacidade, mas isso não significa que se morre, não significa que você não possa trabalhar, né, em função de ajudar o seu cérebro a levar informações para o seu córtex pré-frontal. Entendeu? Outra coisa que é importante você entender é que aproximadamente em torno dos 22 anos de idade, esse boom, né, dos neurônios, da formação neuronal aí, da plasticidade neuronal, ela acontece novamente no ser humano, que é bem bacana sabermos disso, porque é uma época em que você está buscando por conhecimento, fazendo faculdade, especializações, não é? E você tem uma capacidade, seu cérebro está ávido por conhecimento e ele está a todo vapor trabalhando para você, com toda essa quantidade de neurônios sendo acrescentadas, né, novamente no seu cérebro. Então, aproveite essa oportunidade. Porém, é importante você entender que todo esse processo, né, neuronal, vamos falar dessa forma, né, de capacidade neuronal, capacidade cerebral, do seu hipocampo levar a informação para o seu córtex, ela pode ser trabalhada ao longo da sua vida, independentemente da idade que você tenha. Não importa se você tem 50, 60, 80, 90 anos, você está o tempo todo, né, apto a desenvolver essa capacidade do seu cérebro, entendendo como ele funciona e ajudando ele a desenvolver, né, esta capacidade de memorização do conteúdo que você quer que fique ali gravado para você. Porque senão, durante o sono, ele vai jogar tudo fora e é muito importante, né, que ele faça esse limpa para que no dia seguinte a gente tenha mais espaço no nosso HD, no nosso arquivo ali, para absorver novas informações. E é importante que todo esse processo seja feito no período de pelo menos 24 horas, né, de memorização. Repetir, rever, escrever e assim por diante, para levar as informações para o seu cérebro fazer isso e ele não descartar aquelas informações que você quer que ele memorize. Mas ele precisa entender isso, né? E você precisa levar essas informações fazendo. Se você não viu ainda, não é mesmo? A aula aqui não é sobre as técnicas de memorização, já fiz um outro vídeo falando sobre isso, é somente para você entender esse funcionamento e como que você pode ajudar o seu cérebro a masterizar, a internalizar, a arquivar melhor a informação aqui da sua biblioteca particular, no seu córtex pré-frontal, e que isso é possível em qualquer idade, em qualquer momento da sua vida. Não é fantástico? Eu estou com mais de 50 anos de idade, estou fazendo uma faculdade, né, uma especialização, então, assim, aliás, 2 simultâneas, né, com um montão de coisas que eu faço na minha vida. Eu não desisti,
do meu conhecimento, eu não desisti da busca pelo conhecimento, eu não parei, eu não estagnei, não deixei meu cérebro ocioso. Ele está ávido o tempo todo querendo informação, por mais, né, que quanto mais passa o tempo é incrível, parece que o meu cérebro ele se viciou, né, em absorver conteúdo. E aí eu preciso estar o tempo todo aprendendo algo novo, trabalhando com ele o tempo todo, porque ele sente prazer. Não é incrível? Ele sente prazer, né? Quanto mais eu aprendo, mais dopamina parece que, né, é liberada e faz com que ele sinta esse prazer pelo conhecer, pelo saber. E eu quero que você sinta isso também. Eu quero que você sinta isso também. Que você sinta esse prazer, essa felicidade, essa satisfação em aprender, em adquirir conhecimento o tempo todo da sua vida, da sua existência, independentemente da sua idade. É isso. Como você sabe, já mencionei, não é mesmo? Eu tenho um curso online da língua japonesa. Centenas de alunos meus têm uma mentoria comigo muito mais aprofundada dos estudos que eu tenho feito em relação a isso também, ao funcionamento cerebral, para que a gente possa administrar melhor o nosso cérebro em função de nos ajudar a memorizar palavras e conteúdos novos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe. Como eu disse, eu não sou especialista da área de cerebral, mas aquilo que eu estudo eu procuro trazer para vocês, porque eu acredito que um conhecimento adquirido ele só se torna sabedoria quando compartilhado, porque assim ele será seu, será uma sabedoria compartilhada, e aí sim faz todo sentido, não é mesmo, da gente adquirir conhecimento, quando ele pode agregar algum valor na vida do próximo. Essa é a minha forma de pensar, né? E eu espero que você também tenha essa mesma percepção para passar este conteúdo para outras pessoas, compartilhando este vídeo e fazendo seu comentário aqui para que ele chegue para mais pessoas que acompanham o meu trabalho ou que estão aqui nesse universo da internet cheio de informação para vocês, não é mesmo? Bom, é isso e a gente se vê em outro vídeo, em outra aula. Até lá. Tchau, né?